Muito bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia à nossa querida comunidade gabrielense, à nossa assistência, pessoas que já se encontram presentes conosco no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel. Agradecendo a Deus, muito amor, saúde, paz, harmonia no coração de todos, desejando aos colegas vereadores uma ótima sessão, ótimos trabalhos. Bom dia a quem nos acompanha pela TV Câmara, também através da Rádio São Gabriel e demais órgãos da imprensa, nas redes sociais, blogs de notícia. Sob a proteção de Deus, damos por abertos trabalhos da sessão de número 4.257. Solicito ao vereador secretário, vereador Éder Barbosa, por gentileza, que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, vereador Éder. Bom dia, vereador Elson. Bom dia, senhores vereadores. Leitura da ata da sessão ordinária número 4.256, do dia 20 de maio de 2025. Aos 20 dias do mês de maio de 2025, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária sob a presidência do vereador Elson Hamilton da Silva Teixeira, secretariado pelo vereador Éder Jofre Strider Barbosa, estando presentes os vereadores Adão Valdecir Martins Santana, Carlos Alberto Macorlanes, Claudiomiro Borges da Silveira, Eric Ranieri Silva Moreira, Giuseppe Chapeta, Janaína França de Quadros, Ladisley Camargo Teixeira, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Moisés Silveira Marques, Rodrigo Cardoso Machado, Cildo Joselito Machado Cabreira e Wagner Aloy Rodrigues. Ausente, a vereadora Juliana Medeiros Carvalho. Havendo o número regimental, o vereador-presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária número 4.254, do dia 13 de maio do corrente ano, que foi aprovada sem ressalvas. E também a leitura da ata da sessão ordinária número 4.255, do dia 15 de maio do corrente ano, onde foi aprovada com a seguinte ressalva: o vereador Cildo Cabreira estava entrando no recinto do plenário quando o vereador-presidente estava dando por encerrada a sessão por falta de quórum. Correspondências recebidas. Leitura do ofício CPI número 012 de 2025, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI Santa Casa, que solicita prorrogação de prazos da CPI. A seguir, passou-se para a ordem do dia. Não houve apreciação de projetos em pauta. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco com votação em destaque nas seguintes matérias: requerimento número 05 de 2025, de autoria do vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos, que versa sobre audiência pública para tratar a atuação e fiscalização dos agentes de trânsito do município de São Gabriel. Moção número 07 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Cardoso Machado, que propõe moção de apoio ao pleito dos produtores rurais gaúchos em favor da adoção de medidas urgentes para viabilizar a securitização das dívidas do setor agropecuário. E ofício CPI número 012 de 2025, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI Santa Casa, que solicita prorrogação de prazo da CPI. No expediente, usar da palavra os seguintes vereadores: Adão Santana, Carlos Alberto Macorlanes, Éder Barbosa, Giuseppe Chapeta, Janaína França, Ladisley Teixeira, Luiz Fernando Lopes e Moisés Marques. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador-presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavaleiro, assessor legislativo, digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Esta ata, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Éder Barbosa. Nesse momento, eu coloco em apreciação a ata da sessão anterior em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior.
Neste momento, solicito ao secretário, vereador Éder, que faça a leitura do expediente da sessão de hoje. Sempre lembrando e pedindo com muito respeito, com muita consideração, com muita atenção a todos os colegas, vereadores, que colaborem com o silêncio, tanto na leitura da ata como durante a leitura do nosso expediente da ordem do dia. Por gentileza, mais uma vez, com muito respeito, educação e carinho com os meus colegas vereadores. Expediente do dia, projeto de lei número 039 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Autoriza a concessão em caráter emergencial de subsídio nos serviços públicos de transporte coletivo e da outras providências. Projeto de lei número 040 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alberto Macordanes. Inclui a Emiferide Semana Municipal do Corretor de Imóveis, no calendário de datas comemorativas do município de São Gabriel, na semana que incluir 27 de agosto. Indicação número 055 de 2025, do vereador Eric Ranieri Silva Moreira, indica ao Executivo que seja feita a instalação de um abrigo de proteção cobertura na UBS do bairro Independência, para pessoas que estão esperando suas consultas em dias de chuva. Indicação número 056, de 2025, de autoria do vereador Eric Ranieri Silva Moreira, regularização fundiária no bairro São Clemente. Depois temos vários pedidos de providência, senhor presidente, já protocolados no sistema. Com a sua autorização, posso passar à ordem do dia? Perfeito. Coloco em apreciação, então, os referidos pedidos de providência são aprovados automaticamente após entrar no sistema. Vamos à ordem do dia. Ordem do dia. Voto de congratulação, número 016 de 2025, de autoria do vereador Adão Valdecir Martins Santana. Destino um voto de congratulação aos apicultores pelo Dia do Apicultor, comemorado hoje. Solicitação número 022 de 2025, de autoria do vereador Adão Valdecir Martins Santana. Reitero solicitação de que a bancada gaúcha no Congresso Federal apresente um novo pacto federativo. Esta é a ordem do dia, senhor presidente, senhores vereadores. Obrigado, vereador Éder. Nesse momento, coloco em apreciação o voto de congratulação número 016. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Em apreciação, em votação, a solicitação número 0022 de 2025. Em apreciação, em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado, então, a nossa ordem do dia. Antes de passarmos, vereador Cláudio Miro Borges. Só uma questão de ordem, presidente, até já lhe agradecendo por ter colocado aí o projeto de lei 039 na pauta. Tem uma questão aqui até da bancada de situação. Nós gostaríamos de ver a possibilidade de colocar em apreciação esse projeto, até porque a gente sabe que o dia 29 deve paralisar o serviço para a gente não prejudicar a comunidade. Se Vossa Excelência consegue colocar em apreciação no plenário essa questão. Em que sentido o senhor se refere, vereador Cláudio Miro? Em apreciação, o senhor se refere à sua solicitação, à suspensão, dispensa de pautas? Perfeito. Perfeito. Em virtude, chegou para nós, é porque vai parar o serviço e a comunidade não pode ser prejudicada nesse sentido, em os trâmites, para que seja aprovada a lei e colocada em prática. Então, se Vossa Excelência colocasse em apreciação ao plenário, os vereadores se manifestariam. Perfeitamente aceito a sua colocação, mas não concordo. Explico da seguinte forma, vereador Cláudio Miro. Dispensa de pauta, Vossa Excelência sabe que já foi presidente por mais de uma vez dessa casa, é solicitado somente pela líder do governo. A vereadora Juca encontra-se em Brasília, a líder do governo. O vice-líder, pelo que eu tenho informação, seria o vereador Ranieri. Não? É o vereador Cláudio Miro? Perfeito. Esse projeto chegou na casa semana passada, eu quero deixar bem claro, o Poder Legislativo e essa presidência, a mesa diretiva, não tem
intenção nenhuma jamais teve, e é prova de que vários projetos que chegaram nessa casa foram dispensadas pautas, foram votados de interesse da comunidade, sejam na área da saúde, educação, esporte, enfim. Esse projeto chegou na casa semana passada, a gente conversou e continua o diálogo com o departamento, setor jurídico deste poder. Ainda na semana passada, aqui se encontra presente o vereador Adão Santana, também presente o vereador Giuseppe Chapeta e a vereadora Juca. Recebi no gabinete da presidência e demonstrei a preocupação desta casa com referência a esse projeto de lei. Então, nós tínhamos, em 2024, nós aprovamos nessa casa a autorização para a concessão em caráter emergencial de subsídio nos serviços públicos de transporte coletivo e da outras providências. Projeto de lei número 0063. Resumo para quem está aqui, quem está nos ouvindo, vai nos ouvir à noite, ou quem está na TV Câmara. Aprovamos o subsídio de R$30 mil. Naquele momento, havia o caráter emergencial, né? A empresa que fazia o transporte abandonou as linhas, então nós entendemos, suspendemos, dispensemos pautas, votamos na própria sessão e seguiu o baile com a nova empresa, que esse subsídio de R$30 mil seria, né, segundo a justificativa do referido projeto, vindo do Poder Executivo, para as linhas Bonfim Cidade Nova, uma linha. Vila Maria Independência, 2 linhas. E também a terceira linha Unipampa. Tudo certo, seria um auxílio, um subsídio de R$30 mil. Tudo tranquilo, a nova empresa, né, a Carlos Turo começou a fazer as linhas. Houve em redes sociais, em outros órgãos da imprensa, o descontentamento de grande parte da comunidade, porque não passava em tal rua. Houve um certo, mas isso aí passou. Então, o que aconteceu? Fizemos a nossa parte. Agora nos chegou, essa semana passada, esse projeto de lei 0039 de 2025. Autoriza a concessão em caráter emergencial de subsídio nos serviços públicos de transporte coletivo e da outras providências. Praticamente um copia e cola do projeto anterior, do ano passado. Só que o valor do subsídio trata-se não de R$30 mil, que esse já foi aprovado, já encontra-se. Esse subsídio que o prefeito pede é de R$50 mil. E se refere, na justificativa, né, a linha Menino Jesus Gabrielense, uma linha, e a linha Santa Clara, 2 linhas. O que eu quero colocar? E coloquei ao vereador Adão, coloquei ao vereador Giuseppe, coloquei a vereadora Juca na semana passada. Essa preocupação que eu tinha de colocar na hora do dia e de aprovar esse projeto. E também hoje, antes da sessão, tivemos reunido com o vereador Adão e o vereador Claudio Miro. Da mesma forma, eu recoloquei o que eu havia conversado com o vereador Adão, o vereador Giuseppe e a vereadora Juca. Na oportunidade, eu solicitei à vereadora Juca, ao vereador Adão, ao vereador Giuseppe, de que conversasse com o Poder Executivo, que nos trouxesse mais subsídios, mais informações detalhadas sobre os R$50 mil. Por que o ano passado nós aprovamos R$30 mil para 3 linhas? E agora vem um projeto pedindo R$50 mil para 2 linhas. Então, há uma diferença. Aí alguém pode dizer, 3 linhas, mas uma é Unipampa. Ok? 2 linhas, agora é Santa Clara. Mas, tomara que eu não esteja errado, vamos medir, fazer uma, como diz o vereador Moisés, hipoteticamente, distância do centro à Unipampa, praticamente a mesma distância do centro a Santa Clara. Então, não se justifica o acréscimo de 30 mil para 50 mil. Então, o que esse poder, através do Departamento Jurídico, de muito diálogo com a bancada de situação, estamos aguardando do Poder Executivo? Maiores informações. A presidência, a mesa diretiva, jamais quer prejudicar a nossa comunidade. Mas nós não podemos aprovar um projeto, dispensar pautas, já colocar em votação hoje, tudo atropelado, sendo que o Poder Executivo não nos traz maiores informações.
Então, vereador Claudimiro, eu respeito a sua preocupação, nós já conversamos sobre isso, mas, orientado pelo jurídico, vamos deixar cumprindo as pautas que é de costume e de praxe do regimento interno. Então, esperamos aí que o Poder Executivo, através, né, de seus representantes, nos remeta à Câmara maiores detalhes sobre o referido projeto. Sim, vereador Claudimiro. Presidente, eu entendo a sua preocupação, mas é por isso que nós somos 15 aqui. Aqui não é o Congresso, não é o Supremo, onde um decide. Somos 15. A dispensa de pauta é uma coisa, a discussão do projeto é outra. Então, eu pedi que o senhor colocasse em apreciação a dispensa de pauta do projeto. Não é o presidente que decide, é o plenário que decide. Só gostaria de colocar assim para o senhor. Obrigado. Perfeito. Segundo o nosso jurídico, nesse momento, vereador Claudimiro, o artigo 61, né? 161, então, ele diz que a dispensa de pauta pode ser colocada em apreciação independente da decisão da presidência, mas não dispensa a pauta. É isso? Mas como é que coloquem a urgência não dispensa a pauta, a não ser em regimes de urgência e calamidade pública? Esse segundo projeto não trata nada aqui na justificativa de calamidade pública, de decreto de emergência, diferente do projeto do ano passado. Sim, esse aqui falava em decreto de emergência, calamidade pública. Vereador Moisés. O senhor está já colocando a dispensa de pauta em votação? Não. Não? O senhor não colocou. Peraí. O senhor pode, vereador Claudimiro, nos justificar por que a dispensa de pauta se não tem caráter de urgência que manda o regimento? Eu não vou ficar discutindo, o senhor já tomou a sua posição. Esse projeto está desde a semana passada na casa, não está na pauta, já deveria estar no primeiro dia que chegou. E, segundo, vai parar o serviço dia 29. Toda uma comunidade vai ser prejudicada. Está bem? Vereador Claudimiro, já foi acertado que os projetos têm que ter 48 horas. Não é o Executivo mandar 9 horas da manhã e eu ser obrigado a colocar 10 horas em pauta, na hora do dia. Infelizmente, o Poder Executivo que se organize. Vamos seguindo por aqui. Vamos, então, nesse momento, antes da manifestação dos senhores vereadores, o projeto continua normal, vai cumprir as pautas, e vamos, então, antes da manifestação dos senhores vereadores, a entrega de voto de congratulações. Também quero cumprimentar a todas as pessoas, lideranças rurais, pessoas do campo aí que nos visitam, nos prestigiam, tendo ali uma faixa sobre a securitização rural já, e nós temos nessa casa colegas vereadores que estão aí imbuídos neste tema, estão participando ativamente, temos aí comissões já tratando também deste assunto. Então, quero parabenizar, nos solidarizar o Poder Legislativo com toda a luta por essa securitização. Então, parabéns mais uma vez, o Poder Legislativo é parceiro deste tema e dos nossos produtores rurais. Vamos à entrega, então, de voto de congratulações. Vereador Éder. Vereador Rodrigo, por gentileza. Bom dia a todos. Depois a gente pode entregar uma moção de apoio que a gente fez aqui, assinada por todos os vereadores, aos nossos representantes do agro, aí, que será enviada ao governo do Estado e ao governo federal. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Então, na sequência, após as homenagens, o reconhecimento, a entrega dos votos de congratulações, faremos também essa entrega, vereador Rodrigo, da moção e, posteriormente, o pronunciamento dos senhores vereadores. Vereador Éder. Voto de congratulações aos 11 anos de serviços prestados ao Táxi do Gordinho. Voto de congratulações à empresa Táxi do Gordinho, que tem como proprietário o senhor Osvino Lima Pereira, em homenagem aos 11 anos de história, bem como agradecendo os serviços prestados à comunidade. Através desta homenagem, quero parabenizá-lo pelo trabalho, as quais reflete a maneira criteriosa, eficiente, ágil e responsável que exerce suas funções, e ainda pela ótima dedicação e o espírito de iniciativa demonstrada em todas as tarefas que lhe foram confiadas, no qual se revelou
por ser sempre uma grande empresa. Esta homenagem é referente ao dia do aniversário desta grande empresa que há 11 anos faz história em nossa cidade. Vereador proponente, Ranieri Moreira. Nesse momento, então, convidamos o vereador Ranieri Moreira para que faça a entrega do voto de congratulações aos 11 anos de serviços prestados ao táxi do Gordinho. Vereador Éder, leitura do próximo homenageado, voto de congratulações. Voto de congratulações aos 17 anos de serviços prestados ao Táxi do Marinho. Voto de congratulações à empresa Táxi do Marinho, que tem como proprietário o senhor Ezequiel da Silveira Marinho, em homenagem aos 17 anos de história, bem como agradecendo os serviços prestados à comunidade. Através desta homenagem, quero parabenizá-lo pelo trabalho, as quais se refletem a maneira criteriosa, eficiente, ágil e responsável que exerce suas funções, e ainda pela ótima dedicação e espírito de iniciativa demonstrada em todas as tarefas que lhe foram confiadas, no qual se revelou ser sempre uma grande empresa. Esta homenagem é referente ao dia do aniversário dessa grande empresa que há 17 anos faz história em nossa cidade. Vereador Ranieri Moreira, vereador proponente. Convidamos, então, o senhor Ezequiel Marinho para que receba das mãos do vereador Ranieri voto de congratulações pelos 17 anos de serviços prestados ao Táxi do Marinho. Homenageado. Voto de congratulações aos 12 anos de serviços prestados ao Táxi do Floriano. Voto de congratulações da empresa Táxi do Floriano, que tem como proprietário o senhor Floriano Seixas Maciel, em homenagem aos 12 anos de história, bem como agradecendo os serviços prestados à comunidade. Através desta homenagem, quero parabenizá-lo pelo trabalho, as quais refletem a maneira criteriosa, eficiente, ágil e responsável que exerce suas funções, e ainda pela ótima dedicação e espírito de iniciativa demonstrada em todas as tarefas que lhe foram confiadas, no qual se revelou ser sempre uma grande empresa. Esta homenagem é referente ao dia de aniversário desta grande empresa que há 12 anos faz história em nossa cidade. Ranieri Moreira, vereador proponente. Convidamos, então, o senhor Floriano Seixas Maciel para que receba das mãos do vereador Ranieri, proponente, voto de congratulações pelos 12 anos de serviços prestados ao Táxi do Floriano.
Nesse momento, eu convido o vereador Éder para que faça a leitura da moção de apoio ao pleito dos produtores rurais gaúchos. Excelentíssimo senhor vereador Elson Hamilton da Silva Teixeira, presidente da Câmara Municipal de São Gabriel, Rio Grande do Sul, moção 07 de 2025, moção de apoio ao pleito dos produtores rurais gaúchos em favor da adoção de medidas urgentes para viabilizar a securitização das dívidas do setor agropecuário. A Câmara Municipal de São Gabriel, por proposição do vereador Rodrigo Cardoso Machado, manifesta total apoio ao pleito dos produtores rurais gaúchos em favor da adoção de medidas urgentes para viabilizar a securitização das dívidas do setor agropecuário, conforme solicitado por meio de ofício da FARSUL, Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. A grave crise climática que atingiu o Estado, com enchentes e perdas severas na produção agrícola, agravou significativamente a situação financeira dos produtores rurais, que hoje enfrentam dificuldades extremas para honrar seus compromissos e manter suas atividades produtivas. Diante disso, a securitização das dívidas se apresenta como medida essencial para garantir a sustentabilidade da agropecuária gaúcha, preservar empregos no campo, assegurar a produção de alimentos e manter a economia dos municípios fortemente dependentes da agricultura. A presente moção será encaminhada ao Ministério da Agricultura e Pecuária em apoio formal ao pleito dos produtores e da FARSUL, reiterando a urgência da adoção de medidas concretas e eficazes para amparar o setor neste momento crítico. Vereador Rodrigo Cardoso Machado. Obrigado, vereador Éder. Nesse momento, então, nosso secretário fez a leitura, né, da moção que será enviada aí. A pedido do vereador Rodrigo, né, vereador Rodrigo, solicitamos aí, então, um representante, né, dos produtores aí para que chegue junto ao plenário para receber aí a cópia desta moção. Por gentileza, um representante aí dos apoiadores, né, produtores da classe aí, vereador Giuseppe, vereador Kiko também podem se somar aí. Os outros vereadores também estão convidados a fazer esse registro aqui, a entrega ao representante do movimento, do trabalho, da luta dos produtores de receber a cópia desta moção. Neste momento, quero deixar bem claro que o nosso regimento interno, nós não temos a tribuna livre, né, que permita alguém chegar aqui e falar, mas nós temos aí essa grande consideração, é uma prerrogativa da presidência da Casa, um reconhecimento deste poder através da moção. Então, abrimos este espaço, já parabenizando e nos colocando aqui o Poder Legislativo à disposição nessa parceria pela securitização já. Então, fará uso da palavra. Perfeito. Pinheiro, né? Fique à vontade, Pinheiro. Bom dia a todos, senhores e senhoras cidadãos de São Gabriel. Hoje estamos aqui para discutir uma questão crítica que afeta não apenas os agricultores, mas toda a nossa comunidade. A luta pela securitização das dívidas é uma necessidade urgente de apoio diante das adversidades climáticas que enfrentamos. Nos últimos 5 anos, nossa região tem sido severamente castigada por uma combinação devastadora de secas e enchentes. 4 anos de secas intensas foram seguidas por períodos de chuvas excessivas. 4 anos de secas e 1 ano de enchente, criando um ciclo de frustração e perda. Esta instabilidade climática comprometeu nossas safras e, consequentemente, nossa capacidade de sustentar nossas famílias e a economia local.
Como agricultores aqui na região de São Gabriel, a gente produz 150 mil hectares de soja. Porém, nesses últimos anos, a nossa produtividade despegou em 80%. O preço do arroz caiu 40%. E a soja 30%. A receita de São Gabriel sofreu uma perda alarmante de 2 bilhões de reais em 5 anos. Cada agricultor, em média, acumula uma dívida de 7 mil reais por hectare. Um exemplo, um produtor que planta 500 hectares tem uma dívida de 3 milhões de reais. A agricultura é o coração pulsante de nossa economia. Quando ela sofre, o impacto se espalha por toda a comunidade. O comércio local depende da nossa produção. Pode enfrentar um futuro sombrio, repleto de desemprego e incerteza. Por isso, estamos aqui, hoje, mobilizados, pedindo a securitização de nossas dívidas e um alongamento de 20 anos, precisando de um alívio que nos permita não apenas sobreviver, mas também prosperar. Sem essas existências, muitos de nós não conseguirão seguir em frente, e a agricultura em nossa região, tão vital para o nosso sustento, estará em sério risco. É fundamental e todos compreendam a gravidade da nossa situação. Este não é apenas um desafio dos agricultores, é um desafio que afeta cada cidadão de São Gabriel. E Santa Margarida do Sul também. Se não agirmos agora, este é um jogo, é o futuro da nossa comunidade. Juntos temos a força para buscar a solução. Precisamos de crédito e condições que nos permitam plantar novamente, garantindo não apenas o sustento de nossas famílias, mas também a evitabilidade da nossa economia local. Agradeço a todos pela atenção, pelo apoio. Vamos nos unir nessa luta agricultura pelo nosso futuro e pelo bem-estar de todos em nossa comunidade. Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pela sua manifestação, Pinheiro. Nesse momento, vamos ouvir também o Christian. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Queremos dizer que a agricultura é a primeira que está sentindo. Nós estamos quebrados. Nós estamos no fundo do poço. Precisamos da ajuda de toda a sociedade, pois o que nós queremos fazer é produzir alimento para vocês, para todo mundo. E pedir o apoio encarecidamente, comércio, que nos ajude. Nós hoje estamos mobilizados aqui no centro. Dia 30 será paralisação do Estado, a pedido do ministro da Agricultura do governo federal, que não nos ajuda, e tiveram a capacidade de falar que, se o Rio Grande do Sul não tem capacidade de se gerir, que fechem as portas. Então, nós vamos atender o pedido dele, vamos fechar o Estado, vamos fechar e vamos pedir ao comércio que quem apoie. Dia 30, vamos fechar. Vamos parar, vamos fechar, vamos ver o que vai acontecer. Esse é um pedido, e quem se alimentou, eu volto a dizer, quem se alimentou hoje, algum agricultor, seja ele pequeno, médio, grande, alguém produziu, algum caminhoneiro transportou e algum comerciante vendeu. E se você está com roupa nesse frio aí, também veio da agricultura. Então, pedimos o apoio de todo mundo. A sociedade precisa entender que a agricultura não é simplesmente uma caminhoneta nova, como costumam dizer, um trator de milhões, mas é necessário para produzir, é necessário ter os equipamentos, ou uma estrada de maior qualidade, porque as caminhonetas são para nós conseguir chegar na nossa lavoura, conseguir chegar lá no nosso destino. Os tratores, para nós conseguir plantar, conseguir cultivar de acordo como tem que ser feito. Nós pedimos o apoio de todos vocês, os vereadores, que aqui representam a nossa sociedade, e que passem para frente. E outro, do ministro da Agricultura. E cadê o nosso representante da Agricultura? Nós gostaria que todos que são da agricultura se façam presente. É em prol de São Gabriel e Santa Margarida do Sul essa movimentação. Nós, produtores, estamos dando a cara a tapa aqui. Nós estamos pedindo uma dignidade para nós voltar a trabalhar e produzir. Muito obrigado. Desculpa alguma coisa. Obrigado mais uma vez. A manifestação aí do Christian, do Pinheiro também. Podem contar com a parceria e o apoio sempre deste poder dos 15 vereadores
Poder Legislativo, securitização já. Produtores, apoiadores aí de São Gabriel, Santa Margarida do Sul e de toda a região. Muito obrigado e fiquem à vontade aí na assistência desta Casa Legislativa. Nesse momento, nós abrimos espaço à comunicação, às manifestações dos senhores vereadores. Primeiro vereador a usar do seu espaço, vereador Wagner Aloy Rodrigues, do União Brasil. Saudando o senhor presidente, saúdo os demais aqui no plenário. Presidente, eu vi a manifestação do Christian falando sobre a questão dos produtores rurais e até digo ao Christian que tenha cuidado, que aqui na casa nós temos vereadores que não gostam que fale do governo, fique bravo que fale da esquerda. Mas como é que a gente não vai falar desse governo que está aí? Nós temos que falar sim, para que os senhores possam interpretar aqueles que não sabem nem o que é securitização, que nunca ouviram, só viram falar no nome e estão dizendo que apoiam, mas não sabem o que é. Nada mais é do que o governo pegar as dívidas dos nossos produtores, empacotar essas dívidas num pacote só e jogar no mercado para que uma empresa possa comprar essas dívidas e dar fôlego ao nosso produtor rural para que ele possa reparcelar ela em até 20 anos com juros subsidiados pelo governo. Com isso, o nosso produtor rural acaba pagando menos juro, deixando de estar inadimplente e podendo oxigenar a sua produção, podendo comprar material, podendo comprar insumo. E o governo federal, qual é o interesse do governo federal para aqueles vereadores aqui que defendem o governo federal? O interesse do governo federal é o seguinte, é não aprovar a securitização para que os produtores fiquem na mão dos banqueiros que financiam as campanhas do PT. Quem é que financia as campanhas do PT? São os banqueiros. E aí o que o governo federal faz? Precisa de dinheiro para manter as viagens da digníssima primeira-dama, os milhões do Janja Palusa, para manter essas farras de dinheiro público, com a maior dívida da história do país que está acontecendo agora, precisa de dinheiro. E tira o dinheiro de onde? Das negociatas com os bancos. E como é que você faz negociata com os bancos? Não flocha ali e nós apertamos aqui. Então, quando o Christian se manifesta de que o ministro da Agricultura lamenta a falta de manifestação, eu também sou solidário. Mas eu sou solidário em meter a cara e falar. Assinar documento para dizer que assinou e está junto é uma coisa. Agora, se expor para falar a verdade e dizer o que pensa contra essa esquerda que está acabando com o Brasil, porque se acabar com os senhores produtores, se acabarem com vocês, o Brasil vira uma Venezuela. E aí o governo intervém no mercado, e o governo intervindo no mercado, é ele que vai definir o que cada um tem que comprar para as pessoas ficarem na mão deles, dependendo do governo, como acontece na Venezuela, e o que o senhor Lula, ladrão, tem feito aqui no país. Tá? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Eles querem deixar as pessoas que menos pensam na mão deles para eles poderem manipular. Mas enquanto estiver gente, como a gente, aqui nessa tribuna, metendo a cara, deixa falar, nós vamos combater frente a frente essa gente que só sabe destruir o Brasil. Antes de eu chegar na sessão, tinha um cidadão na frente da Câmara, da esquerda, que eu não vou citar nome, da esquerda, dizendo assim, olhou para vocês e disse assim ali, tem gente testemunha que disse assim, ó, olha ali, tudo de caminhonetão, ando de máquina, caminhonete importada, e reclamando. Eu olhei e esperei assim, cara, trabalha que nem os caras trabalham, que tu vai ter, porque vocês têm mania de ter ciúmes do que os outros têm. Vocês não trabalham e têm inveja do que as pessoas têm. Produz, faz alguma coisa que tu vai ter. Aí ele me respondeu, deve para todo mundo. Eu olhei para ele e disse assim, tu não deve? E ele ficou quieto. Pois é, a gente tem umas dívidas, então olha para a tua cola primeiro, para depois falar da cola dos outros. Tem que respeitar quem produz. Se não são vocês produzirem, não tem o arroz para as pessoas comer na cesta básica. Se não são vocês produzirem, não tem o feijão na cesta básica para as pessoas produzirem. As pessoas não entendem que é uma cadeia. Tem que ter o produtor. Se não tiver o produtor, nós não temos o cara para trabalhar na lavoura, que vai ganhar a comissão da lavoura. O cara que ganha a comissão da lavoura é o que gasta no boteco, é o que gasta no mercado. Esse dinheiro que entrou no mercado é o que emprega o cara que trabalha no caixa. Se tiver o cara que trabalha no caixa, vai ter o cara para empacotar, a economia vai girar. Mas a esquerda não entende desta forma, eles têm ciúmes. Como eles não gostam de trabalhar, a esquerda ela gosta muito de ganhar as coisas sem trabalhar, elas têm inveja de quem trabalha e quem produz. Então não fica aqui só o meu apoio aos senhores, fica aqui a minha exposição para esta Câmara,
para a esquerda de São Gabriel, que é contra os produtores rurais, que se eu tiver que debater de frente contra esse governo ladrão, maior corrupto da história da história do Brasil, que está lá, o governo Lula, eu estarei à frente para combater eles, não digo para defender os produtores, mas para defender o que é correto, aquele que produz, aquele que vai me dar dignidade de eu poder trabalhar, me sustentar, como eu sempre trabalhei, desde pequeno, não foi uma pessoa que comecei a trabalhar com 11 anos vendendo as minhas balas, nunca dependi de governo nenhum, nunca tive bolsa de faculdade, Giuseppe. E merecia até na época, queriam me dar, e eu não quis. E eu tenho testemunha, porque eu sempre acreditei no meu potencial. Nunca reclamei de governo. Então, fica aqui, meus parabéns pelo movimento de vocês, contem comigo, da maneira que for preciso, porque eu coloco a cara. E vou continuar assim, batendo nesse governo, sem vergonha, corrupto, salafrário, desse governo Luiz Inácio Lula da Silva, que esbanja dinheiro público para mostrar o que é bom para eles. Mas as pessoas lá da vila, que precisam de condições e de alimentação mais barata, eles não fazem. Sabe por quê? O que vai acontecer? Vocês não produzindo, sobe o alimento. Subindo o alimento, vão culpar vocês, não vão culpar o governo, mas o governo está trancando a oxigenação de vocês para que as coisas possam disparar. Fica aqui o meu repúdio ao governo e o meu apoio aos produtores, presidente. Obrigado. Está aí o espaço do vereador Wagner Aloy Rodrigues. Eu gostaria, com muito carinho e respeito, a todos que estão aqui na luta pela securitização deste movimento e que, infelizmente, são leigos na Casa Legislativa quanto ao que tange, ao que está escrito no regimento interno dessa Casa. Infelizmente, o nosso regimento interno não permite manifestação da nossa assistência, né? Só quero registrar esse detalhe para dar continuidade à manifestação dos demais vereadores. Vereador Cildo já se ausentou. Vereador Rodrigo não fará uso do seu espaço. Vereador Moisés Silveira Marques. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos demais vereadores, a todos que aqui estão presentes. Me manifesto fazendo votos que todos que estão empenhados na securitização tenham sucesso, né? Mas que nós não venhamos confundir, né, governo, esquerda e ladrões. Volto a dizer, e a minha manifestação aqui, né, porque eu sou considerado um vereador da esquerda, e já tenho nessa tribuna desafiado a sociedade, a comunidade, e desafiado o colegiado de meus colegas que me chame de ladrão, mas que me chame na forma da lei. Volto a dizer, quantas manifestações, né, de estadista das direitas não são tão bem vistas pela comunidade ou pela sociedade, e eu não devo atribuir a isto aos meus colegas de direita. Então, nós temos que ter cuidado quando diz que quem é da esquerda, né, apoia roubo, corrupção. Fica bem complicado. Desafio todos os senhores que estão aqui, minha comunidade de São Gabriel, eu, vereador considerado de esquerda, que na forma da lei me chame de ladrão, ou diga que eu apoio corrupção, que eu apoio roubo, que eu apoio isto, ou que eu apoio aquilo. Desafio. Discursos sofistas, lacradores, deve ter um limite, cada um com seus painéis, com suas bandeiras de defesa, mas precisamos ter cuidado no generalizar, para que nós possamos permear pelo caminho do respeito. Respeito à liberdade de opinião, respeito às suas ideologias, porque isso também faz parte daquilo que nós chamamos de ética e de moral. Eu, quando falo de corrupção, quando eu falo de desvios, quando eu falo de roubo, e que tenho que emitir um juízo de certo ou errado,
Eu não simplifico isto a uma pessoa ou a este ou aquela ideologia partidária. Se existe roubo, se existe corrupção, o juízo da imoralidade tem que estar para o além da ideologia partidária, do partido político ou de uma pessoa. Entretanto, quem rouba não são os partidos, quem desvia não são as ideologias, são pessoas. São pessoas. E eu jamais, muitas vezes por uma fala de um estadista extremista, vou acusar um colega meu, por mais que eu discorde, ou que eu esteja como adversário político, jamais eu vou direcionar, ou vou chegar dentro dessa casa e vou dizer, esses direitistas que negam isto, que negam aquilo. Não. Até porque eu respeito cada um dos meus colegas que tem aqui. Não defendo, e por mim que falem do governo que for, seja da direita ou seja da esquerda. O que eu não concordo é que os vereadores que não fazem parte da direita apoiem a corrupção, batem palmas para ladrão. E volto a dizer, e os meus colegas aqui todos me conhecem, volto a dizer a minha postura, a minha índole, só vou aceitar, porque quando diz todos, nós se incluímos. Se eu dizer todas as pessoas de direita estão contra isso, estão aqui, então é todos. E quando eu digo quem, esses esquerdistas, então é todos, dos partidos da esquerda, enfim. E é por isso que eu digo, me manifesto aqui, apoio a todos os produtores, concordo, acho justa a luta, sou considerado vereador da esquerda, e saio dessa tribuna hoje desafiando que quando todos da esquerda apoiam o roubo, ladrão, corrupção, busque na forma da lei, eu que faço parte da esquerda, onde, quando apoiei roubo ou fiz, não permito, vereador, onde, quando eu fiz alguma apologia a favor de crime, de roubo, de corrupção. Muito obrigado, vereador. Obrigado, vereador Moisés Silveira Marques. Próximo vereador, Luiz Fernando Lopes dos Santos. Vereador Kiko Lopes. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, pessoal aí que está nos assistindo, os nossos produtores rurais, o senhor Gabriel, aqui que estão na luta da securitização. No meu ver, aí nós tínhamos que fazer congelar essas dívidas por 3 anos, e a partir dali fazer uma securitização de 25 anos, como foi feito há 25 anos atrás, que está vencendo a última prestação esse ano. Meus irmãos tinham essa securitização aí. Foi o que levantou nossos agricultores. Naquela época estavam mal, como estão agora. Não digo quebrado, mas estavam mal, estavam lutando. E se não tiver uma securitização urgente agora, muitos produtores vão parar de plantar esse ano. Porque não vão ter recurso, não vão ter, as firmas aí estão quebrando tudo. E aí, vai faltar comida na mesa aqui, seu Gabriel, no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Porque lá para cima eles estão bem, ó. Aqui no Rio Grande do Sul que precisa uma securitização, gente. E aí, o comércio tem que estar junto com vocês, com nós aí, ó. Tem que estar junto. Todos dependem da agricultura. Se não é agricultura, não tem comida na mesa, gente. Isso aí eu digo e digo sempre aqui, ó. Precisamos de todos. O comércio geral, as firmas de defensivo, engenhos, tinha que estar junto. Aquele trevo ali tem que encher de gente ali, ó. O Cristian ali, o Vink, falou certo. O De Grande, que falou aqui também, ó. Nós temos que se mobilizar. Eu estou com a máquina lá. Não tenho muito tempo de ali, mas tenho participado ali. Hoje à tardinha eu vou participar com vocês lá. E peço, os nossos vereadores aqui, ó, estão todos lutando por isso aí, ó. Uns lutam mais, outros lutam menos, mas estão lutando.
estão lutando. Eu nasci dentro de uma lavoura, gente. Lavoura de milho, lá em Catuçaba. Né? Isso aí é 50 e tantos anos atrás. E plantei, estou plantando, talvez pare, mas estou lutando junto com vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos. Próximo, vereador Ladisley Camargo Teixeira. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, os produtores que estão aqui presentes. Sou solidário à luta de vocês, e o vereador Giuseppe sabe muito bem disso. Eu assinei e achei estranho não ter sido colocado na comissão, até porque eu fui o ex-secretário da Agricultura, né? Hoje, infelizmente, o nosso município não tem a Secretaria da Agricultura, município que vive da pecuária e da agricultura, mas não tem a Secretaria da Agricultura. Eu quero dizer a vocês, vocês têm todo o meu respeito. Há muito tempo atrás, em torno de 15 anos, eu coordenei um programa federal, Luz para Todos, que levou luz para muitos produtores, né? Direitos de vocês, e nunca medi por tamanho, por maior ou por menor, a todos os produtores, do pequeno ao maior. Eu reconheço os produtores, aquele que planta 10 mil hectares de soja, de arroz, e aquele que tem 2 hectares, que planta também e que produz. Não adianta vir aqui querer lacrar, dizer que defende os produtores, agora, no movimento, mas quando as estradas estão aí acabadas, em que a gente cobra as estradas para que os produtores, o pequeno ou o grande, possa trafegar, ficam em silêncio e alguns dizem que as estradas estão maravilhosas. Não adianta vir aqui querer lacrar e só bota o pé na zona rural e calça as botas em época de campanha, para pedir os votos de vocês. Eu, seguidamente, vou para a zona rural. Fui um secretário da Agricultura atuante, aliás, fui o último secretário da Agricultura. Sempre defendi o produtor. Venho de uma família de produtores da região de Lavras do Sul. A minha esposa é produtora em Caiboté Grande, da família Ramos. Meu respeito a vocês. E só não estava nessa comissão porque o vereador Giuseppe foi, junto com a vereadora Juca, dizer que se eu participasse da comissão, a vereadora Juca ficaria fora, e se eu abriria a mão, eu abri mão, e hoje a vereadora Juca não está aqui, e nem estava lá no local onde vocês estavam. Por isso não me fiz presente, porque eu não fazia. Estou mentindo? Não, né, vereador José? Então, todo o meu respeito a vocês. Merecem, sim. Merecem. E para deixar bem claro aqui, senhor presidente, eu nunca votei em partidos, eu sempre votei em pessoas. Coordenei um programa federal do Luz para Todos, que era do governo PT, e trabalhei uma estatal do Ministério Desenvolvimento Regional, nomeado na época pelo ex-ministro Onyx Lorenzoni, e não tenho vergonha nenhuma disso aqui, porque eu voto em pessoas, não voto em partidos. Para mim, partido não tinha que existir, porque ladrão e corrupto e sem vergonha em todos os partidos, não só em direita, não só em esquerda. Então, quero dizer aqui, sou solidário à causa de vocês, tem sim que o governo dar um apoio, porque é sempre como diz aquele ditado do produtor: se o campo não planta, a cidade não janta. Meu respeito e minha solidariedade a todos vocês. Minha manifestação, porque eu não gosto de lacradores. Tem que defender o produtor sempre. Sempre. Não só quando tem uma manifestação pública e aí veste as botas e defende o produtor. Mas depois, né, na época da eleição, vai lá, veste as botinhas e pedir voto. Depois esquece. Eu vou cobrar aqui, vereador, quando os produtores começarem a reclamar que não tem estrada, que não tem incentivo, eu vou cobrar aqui dos vereadores que estavam falando que direita ou esquerda não defende os produtores. Sempre defendi, sempre vou continuar defendendo os produtores rurais, que vocês merecem o nosso respeito, de todos nós. Agora, mudando do assunto, infelizmente, senhor presidente, ontem eu me manifestei, porque algumas pessoas que usam a oncologia da nossa Santa Casa me mandaram, não digo uma denúncia, né, que ontem e antes de ontem não fizeram tratamento de quimioterapia. E para não ser injusto, e algumas pessoas dizem, o Ladisley largou e não foi lá ver, eu estive no local perguntando, né, e realmente foi confirmado, inclusive por funcionários, que não foi feito realmente o tratamento de quimioterapia antes de ontem e de ontem. E possivelmente também hoje, porque a administração da Santa Casa está em dívidas com a farmácia que repassa a medicação. Então, isso é muito triste, isso é lamentável, e a gente espera aí que essa situação seja resolvida.
porque essa doença, eu já tive 2 casos na família, essa doença ela é bandida, ela não espera, ela acaba com as pessoas, ela acaba com as famílias, imagina se tiver que esperar o tratamento. Então, infelizmente, isso está acontecendo e a gente espera, sinceramente, aí, que a administração da Santa Casa consiga resolver isso o mais rápido possível. Como volto a falar, essa doença não espera. Então, aqui, a minha solidariedade às famílias, né, aos pacientes, mas isso tem que ser resolvido. Isso, sim, é urgência e emergência. Isso, sim, se disser, ó, tirar o recurso daqui para comprar medicação para aqueles pacientes possam ter o seu tratamento, aí assina embaixo, está certo. Caso contrário, não. Senhores produtores, minha solidariedade, meu respeito a vocês e parabéns pela luta. Bom dia a todos, obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ladisley Camargo Teixeira. Próximo vereador, vereador Giuseppe Chapeta. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente. Bom dia aos... Bom dia aos produtores rurais, às nossas autoridades aqui na nossa cidade. É muito lindo ver essa movimentação, porque aqui no Brasil as coisas só funcionam com o movimento da população. Os governantes têm que ver que nós estamos empenhados em conseguir que haja esse recurso para que os produtores sigam produzindo. E aqui, vereador Moisés, nós não chamamos ninguém de ladrão. Nós só não queremos que as pessoas apoiem um governo que está sendo corrupto. Esse é o... Nós não estamos xingando vocês pessoalmente. À parte, vereador. Sim, senhor. Citou o meu nome. O senhor diz que o senhor não quer que apoie governo corrupto. Bom, primeiro, não existe esta discricionalidade de querer que apoie esse ou aquele. É como se eu dissesse, eu não quero que o senhor apoie um governo negacionista, sim, não. E eu entendo o que o senhor está falando. Sim. E até, em momento algum, fiz manifestações e citei Vossa Excelência. Mas, imagine Vossa Excelência se cada vez que nós chegássemos aqui e disséssemos que todas as pessoas que apoiam a direita são pessoas sem coração, são pessoas sem escrúpulos, e o senhor apoiando a direita, o senhor dizer, pô, eu tenho coração, eu não sou escrúpulo, o senhor me entendeu? Então, quando nós, no meio de um colegiado, generalizamos, dizemos todo mundo que não é da direita é ladrão, fica complicado. Mas nós não estamos generalizando. É só isso. E outra, eu nunca disse que o senhor falou isso, tá? Obrigado, e parabéns pela sua fala. Tá bem, obrigado. Então, nós temos que apoiar o agronegócio. Já tem estimativas aí que já deixou de circular R$1 bilhão aqui na nossa cidade, que é o acúmulo das dívidas, e fora que poderia ter colhido. E o produtor, ele enterra milhões de reais e fica olhando para o céu, né? Faz o melhor trabalho possível, se dedica, faz planejamento, e aí olha para o céu e a água não vem e ficamos padecendo. Então, nós precisamos, sim, que essa securitização seja aprovada, e para que haja um novo fôlego, que a nossa cidade siga produzindo. A cidade inteira precisa da produção rural. É muito importante isso. Pode falar, Kiko. Obrigado pela parte, vereador Chapeta. A sorte que nós temos jovens da agricultura, mulheres, homens jovens, porque os velhos já estão de cabeça branca, já estão quase desistindo. Mas aqueles ali, ó, vai ser o futuro da nossa agricultura. Tinha um menininho ali, eu acho que de 11 anos ali, ó, tá lá na manifestação, gritando lá aquele gurizinho ali, ó. Aquilo ali é o futuro da agricultura. Os velhos já estão perdendo o cabelo, já estão com a cabeça branca, já estão desistindo. Mas o futuro está aí, ó, e nós precisamos. A agricultura não pode parar. Nós temos que lutar por esses governos, lutar por essa cruzação, para a agricultura continuar. Se a agricultura para tudo, termina tudo. Esses engenhos que dão serviço, né? O pessoal que trabalha... Quantas pessoas que trabalham nas lavouras aqui no nosso município? É milhares, né? Que tem as suas famílias da cidade, recebe a sua porcentagem, gasto nas roupas, compra o carrinho, e é isso aí. Obrigado, porque o tempo passou ali. E a engrenagem, ela tem que girar, né?
Eu convido a todos a passar pelo comércio e perguntar como está a coisa. O pessoal está penando, está dizendo que está muito ruim, não está vindo clientes. Então, isso aí está afetando diretamente toda a cidade e cada vez vai piorar. Se não houver uma ação enérgica, vai ser muito difícil a coisa melhorar para o nosso lado aqui. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador José Chapeta. Vereador Eric Ranieri Silva Moreira. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo o pessoal do agro, muito feliz e parabenizo a todos pelo movimento, e quero dizer que me coloco à disposição, e até eu conversando com os colegas vereadores antes da sessão, que ano que vem muitos deputados federais vão vir em nosso município e vão percorrer todo o Rio Grande pedindo voto. Mas valorize a classe, valorize a classe, porque, infelizmente, vão lembrar só em época da eleição e acabam virando as costas para o pessoal do agro. Tem que valorizar essa classe que é batalhadora, que se sacrifica, que muitas vezes deixa do conforto da sua família para estar numa lavoura. Então, valorize o pessoal do agro, porque o nosso Rio Grande gera em torno do agro. Tira o agro, termina o nosso Rio Grande. Então, eu peço para os deputados federais, o nosso governador, até eu falei semana passada com o nosso deputado federal, o Busato, para a valorização do pessoal, porque tem que valorizar esse pessoal do agro. Valorizar, porque se eles parar tudo, a gente já tem uma base, vereador Kiko, vereador Giuseppe, aquela vez que deu a questão da greve dos caminhoneiros. Parou tudo, 3 dias parou tudo, parou todo o Brasil. Imagina o agro parando. Então, eu peço para os deputados federais, lideranças federais e estaduais, que ajudem, que valorizem essa classe batalhadora, que luta pelo pão de cada dia e para estar também a comida em nossas mesas. Fica aqui a minha gratidão, me coloco à disposição e parabenizo a todos pelo belíssimo trabalho que tem feito aí em nosso município, e estamos à disposição como legislativo e como líder da bancada também do União Brasil. Sim, vereador Kiko. Obrigado pela parte, vereador Ranieri. Eu sugiro para os nossos agricultores deixar esse trator todo na volta da praça aqui, como nós fizemos 25 anos atrás. Deixamos toda a volta aqui, trator, ficou 1 mês ou 2 aqui, a tratorama, maquinário, e fazia o movimento no meio da praça aqui. Eu sugiro para ti, Vink, uma sugestão que eu tenho, trazer para aqui, deixar os tratores aqui, para dar mais força para eles assinarem essa securitização lá, urgente. Obrigado, vereador Kiko. E aí a gente está à disposição. Securitização já. Chega dos nossos produtores sofrerem. Fica aqui a minha gratidão e o meu respeito a todos. Muito obrigado. Neste momento, eu assumo a presidência da Casa momentaneamente até que o nosso presidente retorne. Vereador Éder Joffre Strider Barbosa. Minha saudação, presidente, no momento, vereador Moisés Marques, lhe saúdo os demais vereadores da casa, assistência aqui presente, e uma saudação toda especial aos nossos produtores aqui presente, bastante gente conhecida da lida, já visualizo também a tia Roselba, como carinhosamente também está chegando aqui na plenária, e é legítima essa questão dessa mobilização pela securitização, e é pauta desta casa, e eu faço parte da comissão parlamentar aqui da Câmara Municipal de Vereadores a favor da securitização. Há poucos dias atrás, o vereador Kiko Lopes mencionava que havia um conflito partidário, esquerda e direita, e isso não cabe no momento. Eu sou de acordo com o que o vereador Kiko falou na última sessão plenária, é hora de darmos as mãos. É hora de darmos as mãos.
tanto a direita quanto a esquerda. A direita vai pressionar, a esquerda, que está alinhada com o governo, vai tentar fazer esse meio de campo. E hoje eu estou no partido de centro, mas eu já estive na esquerda, já estive na direita, e a gente não pode colocar um tapa-olho. As coisas têm que funcionar, para pegar força, tem que funcionar unido. E a gente vê quando acontecem essas discussões partidárias. Hoje, a União Brasil do vereador faz parte do governo. Muitas vezes aqui no município não está alinhado. Então, é perda de tempo nós estar brigando partidariamente aqui. É momento de nós lutarmos pela causa. E quando a causa é nobre, nós temos que abraçar. E é isso que eu faço. Então, vamos nos dar as mãos nesta causa, é justa a causa. Qualquer leigo de qualquer cidade está vendo o que São Gabriel, Rio Grande do Sul está passando. Nós estamos num país continental. A situação climática lá do norte, vereador Adão, não é a mesma que do sul. Será que nossos políticos não estão enxergando que é uma necessidade? Hoje a prioridade do município de São Gabriel não é cultura, não é outra coisa, é agricultura, é a base de tudo. E é por isso que abracei essa causa, junto com os demais vereadores, e vou com vocês. Mas de mãos unidas, sem esquerda, sem direita. Vamos tentar achar a solução dos problemas. E é para isso que nós estamos lutando nessa casa. Ninguém aqui é contra a securitização. Ninguém. Foi assinado pelos 15 vereadores, exceto a vereadora Juliana, que não estava aqui no dia da assinatura. Mas eu tenho certeza que ela é favorável também. Então, estamos unidos pela securitização, porque é uma necessidade. Temos que ter produção. Se não tiver produção, o pessoal vai passar fome. E o alimento está cada vez menor. E a população cada vez aumentando mais. Se nós não enfrentarmos isso aí de frente agora, podemos penar no futuro. Essa é a minha visão. Vocês podem contar com este vereador, bem como com toda a casa aqui de São Gabriel, com a nossa Casa do Povo, que é a Câmara Municipal. Quero mudar de assunto agora, aproveitar o meu restinho de tempo, tenho mais um minuto, em fazer uma singela homenagem ao meu CTG de coração, que é o CTG Querência Chucra, que estará completando agora, dia 25 de maio, 51 anos. 51 anos, uma patronagem firme e coesa, uma sociedade que é uma entidade tradicionalista, que a gente sabe que é uma entidade de valores. E, desde já, convidar a nossa comunidade, neste sábado, vereador Adão, teremos lá, a partir das 8 horas da manhã, um café de cambona, tradicional café de cambona. Logo em seguida, teremos a abertura do dia festivo, passaremos a ter uma missa crioula, café também para o pessoal, e depois troca de crachá e faixas de prendas. Então, toda a comunidade, bem como nossos vereadores, que puderem estar presentes, dia 24 de maio, sábado agora, pela parte da manhã, no CTG Querência Chucra, em nome da minha patronagem, estaremos lá, fazendo uma grande festa em homenagem aos 51 anos do CTG Querência Chucra em São Gabriel. Meu muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Obrigado, vereador Éder Joffre Strider Barbosa. Já, de antemão, o vereador Éder estará representando este poder neste evento, viu, vereador Éder? Sinta-se à vontade, representando o nosso poder lá junto a uma das entidades mais tradicionais do nosso município, CTG Querência Chucra. Parabéns ao patrão Chocolate e toda a sua patronagem. Nesse momento, o vereador usará o seu espaço, Adão Valdecir Martins Santana. Sua Excelência, presidente Elcio, senhores vereadores, respeitosamente, senhores produtores, comunidade de São Gabriel. Produtor rural, que desenvolve a atividade mais nobre que qualquer ser humano pode fazer em sua vida, que é produzir o alimento nosso de cada dia. Não quero aqui ser repetitivo, porque todos são verdadeiros, respondem por suas palavras. Mas o momento é de união. O momento não é partidário, o momento não é meu, seu, o momento é nosso. É de São Gabriel, é do Rio Grande do Sul. São Gabriel, alicerçado no agronegócio,
Falo como técnico fazendário. 84% das receitas da prefeitura vem do campo. 93% de todo e qualquer produto que está nas gôndolas do supermercado, 93 de 100 vem do campo. Estamos esperando o quê para dizer sim? Agora acompanhava, como na terça-feira fiz, e assim faço todos os dias da minha vida. No Senado, foi aprovado já pela securitização. E aqui só cito o nome, por ser um homem já idoso e trabalhador, senador Luiz Carlos Reis. Que aqui nesta casa, ainda quando o prefeito de São Borja, quando ainda existia entre nós saudoso Tarso Teixeira, incansável trabalhando pelo agro. E assim, aprovado na Comissão de Agricultura e Pecuária do Senado, vai para o plenário e, se Deus quiser, será aprovado e melhorado. Pelo menos dormir-se-á um pouco melhor, porque eu tenho certeza que os senhores e quase ninguém tem dormido no Brasil nos últimos tempos. É uma coisa ou outra. 5 anos, 4 de secas, 2 ou uma enorme enchente que avassalou o Rio Grande do Sul. E aí quando digo dignidade a quem planta e cria, não é da boca para fora, não. É porque sabendo o produtor que com as mãos calejadas e o suor do rosto coloca o alimento à nossa mesa todos os dias. Acrescentando cronologicamente o trabalho desta casa, ainda em março, quando trabalhava pela securitização, buscando contato com o senador e depois também com o deputado aqui de Santo Ângelo, já dizia para nós da necessidade, Pedro Westphalen, né? Com o jovem e querido amigo vereador José, aprovado já foi a securitização nesta casa. E pediu-se, o presidente assim fez, junto às comissões e junto às associações de municípios da fronteira oeste, e depois junto à FAMURGS, que todos os municípios do Rio Grande do Sul assim se manifestassem. Que não é um problema isolado de São Gabriel, Santa Margarida, Vila Nova ou outros. Não. É um problema da cadeia alimentar que o governo tem que ver. Tem que conseguir destravar problemas ideológicos, destravar tudo. Isso e ver que a cadeia alimentar, e é com a produção que nós vamos abrir espaço no mundo e poder trazer para cá o que não produzimos e exportar. Porque o Brasil é o celeiro da humanidade. E aqui São Gabriel e região produz a carne melhor, carne a mais saborosa, os melhores grãos de soja, do arroz e assim por diante. E hoje fico feliz quando vejo o amigo, produtor incansável, apicultor Aldo Machado dos Santos entre nós. É a apicultura dizendo sim à agricultura. Porque também a apicultura já foi rechaçada, dizendo que dá prejuízo. A apicultura, junto à agricultura, produz, e já temos esse trabalho aqui feito em São Gabriel, de 28% a 30% mais. Porque a abelha polinizadora produz muito mais. É uma realidade. E hoje é o dia do apicultor. Ainda no início da semana, o Aldo estava em Brasília, no 2º Encontro Nacional da Apicultura. Então, em nome dos apicultores de São Gabriel, em nome da Federação Apícola do Rio Grande do Sul, que o Aldo por muitas vezes presidiu, e lá estávamos nós na cadeia, sem muitos senhores saber, trabalhando e abrindo porta na Secretaria de Agricultura do Estado, projetos da bovinicultura, ovinicultura e outros, e o Aldo junto. Até perguntando saber de quem é, não importa o que é, importa o que eu faço. Tenho meu CPF, procure lá. O que eu tenho que ser é a cara limpa e ter a mesma tradição e vontade de produzir sempre. Uma parte, vereador. Pois não, com orgulho ouço o vereador, que também, batalhador nessa cronologia, chegar à sua atividade. Obrigado, Obrigado pela parte, vereador Adão. De tanta gente falar e coisa, a gente esquece de umas coisas. O ano passado nós estávamos vendendo arroz, eu acho que a 100, 110. Nessa época, mais ou menos. Hoje está 70 pila o arroz. Como é que os agricultores vão se manter? O combustível sobe, as peças sobem, não tem como se manter. Não tem um preço mínimo para o arroz. Vamos dizer, ó, vou fazer a lavoura, o arroz está R$100. Não vai baixar de R$100.
Aí planto lá a 110, vai a hora de vender 70 pila. Não tem como aguentar. Obrigado, vereador. A soja é a mesma coisa. A mesma coisa. Pecuária manteve um pouquinho, mas quem tem? É a real situação. Vereador Ladisley, peço ao vereador presidente Elcio que, quando a gente está lá e fizer todos os trâmites da comissão Frente Parlamentar em apoio ao agro, que possa fazer uma exceção e deixar 6 vereadores compondo esta pelo trabalho que fez o vereador Ladisley. Lembro que tratávamos isso na sua presidência, o senhor diz, olha, não me meto, esta casa tem que ser cada vez mais democrática, para que possamos todos, quanto àquele que dizer sim ao agro, façam parte desta ou daquela comissão. Perfeito. Será aceito o seu pedido, vereador Adão, tendo em vista a relevância desse tema de extrema importância para todo o Estado e para todo o país. Somos-se a nós. E digo bem alto, dignidade a quem planta e cria. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ladisley Teixeira. Bom, dizer para o vereador Adão que eu não esperava nada diferente dele. Mas, para ser justo aqui, tanto faz o colega de direita, de esquerda, de centro, eu procuro não ser injusto e nem ser lacrador. Mas aqui eu quero dizer aos produtores, já que estão presentes, já que eu citei o nome de uma vereadora que não se faz presente, a comunicar aqui à comunidade que a vereadora Juca não se faz presente porque está em Brasília, atrasa recursos para a nossa comunidade. Então, eu gostaria de fazer esse registro, senhor presidente, até porque eu citei a colega que não se faz presente porque está em Brasília, atrasa recursos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Ladisley Teixeira. Nesse momento, encerramos o espaço das manifestações dos senhores vereadores. Na sequência, abro o espaço das comunicações pessoais. Se algum vereador deseja fazer uso do referido espaço, na ordem, vereador Kiko, posteriormente, vereador Moisés. Senhor presidente, amanhã nós temos uma audiência pública aqui, né, sobre o trânsito de São Gabriel, os agentes de trânsito aí. 9h30, é isso aí. Obrigado. Perfeito. Então, vamos ratificando, né, renovando o nosso convite em nome do Poder Legislativo, vereador Kiko, vereador proponente, amanhã, 9h30, audiência pública, convidando a toda a nossa comunidade para este importante tema em foco, né, a questão agentes de trânsito em São Gabriel. Vereador Moisés. Senhor presidente, eu uso esse espaço para parabenizar os apicultores pelo dia de hoje, né? Também uso esse espaço para apoiar o colega vereador Kiko, proponente dessa audiência pública, e convidar todos os colegas, né, independente de ser as bandeiras ou não, porque é importante na audiência pública, eu acho que a participação de todos para nós tratarmos sobre esse tema do trânsito em São Gabriel. Também uso esse espaço, né, para pedir, até para que seja coroado de êxito a luta do agronegócio, que o chefe do Poder Executivo também possa dar uma atenção, né, às nossas estradas rurais, tá? Porque não adianta nós conseguirmos termos sucesso na securitização, né, e os nossos agricultores, enfim, os empresários e o agronegócio, de uma maneira em geral, estarem obstados pelo péssimo estado das estradas do interior, que, às vezes, qualquer uma chuvinha já traz um problema. Então, uso esse espaço de comunicação, né, parabenizando, avisando e pedindo ao Poder Executivo que tenha um olhar, né, ressaltado ao interior do município de São Gabriel. Muito obrigado. Obrigado, vereador Moisés. Vereador Adão Santana. Presidente, quero agradecer a sua excelência no momento em que tão difícil consegue realizar o trabalho nesse parlamento, ouvindo todas as atividades e ouvindo todos que aqui se manifestam. No sentido de, quando instalada, e aguardamos na semana que vem a volta da vereadora Juca, que nos representa na 26ª Marcha dos Prefeitos e Vereadores a Brasília, de quando da instalação da Frente Parlamentar de Apoio ao Agro, que temos um prazo correndo aí, quem não fizer a securitização até o final de junho, aí fica difícil mais ainda a situação.
mas que esse poder tem dado exemplo e foi o primeiro município do Rio Grande do Sul a encaminhar documento aprovando a securitização. O vereador Giuseppe tem esse carinho, vereador Kiki e outros que aqui acompanhavam naquele momento, sabe do quanto é chamado, já estava lá e aprovado, e Sua Excelência já tinha assim se manifestado. Mas que quando da instalação, que a gente possa não quebrar o protocolo da casa, mas abrir um espaço maior para que a comissão de produtores, esses jovens, crianças e adultos que estão se manifestando, estão fazendo essa manifestação dioturnamente, possam estar conosco aqui, como o senhor está organizando com a volta da vereadora, parece que já para o dia 2, se possa fazer uma solenidade e aí chegar aos 4 cantos de São Gabriel e o mundo da necessidade e da voz e da vez de cada um de nós. Se tem que gritar, vamos gritar. Se tem que pular, vamos pular. O que não pode é ficar como está. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adão. Nas próximas sessões, vamos colocar em apreciação o referido pedido, para que possamos transformar, de repente, uma sessão especial, suprimir aí algum dos expedientes. Aproveitando a oportunidade, em nome do Poder Legislativo, registrar a presença, o agradecimento do nosso querido amigo Aldo, eterno batalhador, lutador aí pela apicultura, e que, em data a ser comunicada pelo vereador Adão, estará recebendo este voto de congratulação, aprovado hoje, o voto de congratulação aos apicultores pelo Dia do Apicultor, que é comemorado hoje. Aguardamos a data, vereador Adão, da entrega deste voto de congratulações. Obrigado, apicultor Aldo dos Santos. Encerrando, então, o espaço das comunicações pessoais, agradecendo a Deus, aos nossos colegas vereadores, ao público que se fez presente, aos nossos internautas. Luz, amor, paz, harmonia no coração de todos e até terça-feira que vem.